Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa live onde eu vou conversar com um aluno do CJRM que chegou na fluência em JavaScript. O aluno que eu vou conversar hoje é o Arthur. Mas antes, só para eu não pecar pela falta, se você ainda não se inscreveu na Semana do JavaScript, que começa hoje, daqui a pouco, é só você ir no link da minha bio para pegar a primeira aula. Corra enquanto ainda dá tempo. Semana do JavaScript é um evento onde eu mostro os primeiros passos para você chegar na fluência em JavaScript, assim como o Arthur. E aí, Roger, como é que você tá? Tudo em paz, como que você está? Tô bem, graças a Deus. Bom demais te ver. Quanto tempo que a gente não conversa, hein? Pois é, quanto tempo? E só para galera se situar, de onde você está falando? Tô falando de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia, Minas Gerais, porque, rapaz, pode falar isso, me dá vontade de comer um pão de queijo. Ô, que isso, hein? Com pão de queijo é de lei, não pode faltar, não. Não, nem começa o dia. Aquele pãozinho de queijo mineiro, uai. Uai, não pode faltar, é isso mesmo. Nossa, você estava na fazenda, curtindo uma tranquilidade no meio do Né, é mato. bom. Curtir, dar uma descansada. O Dia dos Pais também foi aí, agora, final de semana, a gente curtiu um pouquinho. É isso, é bom dar uma descansada às vezes, né? Ficar um pouquinho longe aqui do computador. A gente trabalha, estuda todo dia, né? Bom dar um descanso, porque senão fica maluco. Isso é verdade, cara. Por exemplo, eu tiro o intervalo de 2 em 2 horas. De 2 em 2 eu saio, vou caminhar, vou fazer alguma coisa, porque senão a gente passa o dia inteiro e nem vê, né? Exatamente, tem que ter uma rotina. Você não pode viver muito disso, não, porque senão você empaca, né? A gente mexe muito com lógica, tecnologia, essas coisas. Se sua cabeça não está ali num nível saudável, aí o negócio não rende. Total. E vem cá, conta pra mim, como que você me conheceu? Eu conheci por uma propaganda do Instagram. Na época eu estava tendo a semana do JavaScript. Por acaso, na época, né, já foi um tempo bom, né, já tem uns 2 anos, né, desde que eu comecei seu curso. Na época eu estava estagiando, né, então eu estava procurando muito curso ali para dar uma estudada em frameworks, em JavaScript em si, e acabou o próprio Instagram me recomendando a semana do JavaScript. Aí eu participei, gostei bastante e aí adquiri o curso. Mas foi pelo Instagram. Que massa, olha aí, meus anúncios no Instagram não estão sendo em vão. Me ajudou bastante. De um tempo para cá, tá sendo mais efetivo do que eu vi também pelos amigos meus. O anúncio do YouTube está sendo mais efetivo que o Instagram. Mas assim, eu acho que isso é o algoritmo em si, né? Depende bastante do que a pessoa está perguntando, né? Pesquisando, essas coisas. Total, acho que o Instagram ele tem um perfil de público mais de, sei lá, você está descansando, você está rolando feed, né? Então você está num momento um pouco mais diferente do que uma pessoa que vai no YouTube pesquisar sobre alguma dúvida que ela tem, né? Exatamente. Show, total. E vem cá, você separou a listinha que a gente combinou de 5 erros e 5 acertos que você acha que te atrapalharam ou te ajudaram a chegar na fluência em JavaScript? Sim, separei. Já está até anotado aqui, para não esquecer nada. Massa, bora começar então. Perfeito, né? Vamos começar com os pontos ali, né, que me sabotaram, né, me atrapalharam bastante ali, né, na jornada do JavaScript. E uma coisa que eu, assim, notei desde o começo é porque é o fato de pular etapas. Porque o JavaScript ele é extenso, só que ele segue um cronograma ali certinho que seria importante você dar uma estudada. Por exemplo, mais para frente eu vou ver sobre DOM, coisa do tipo, mas eu não entendo muito o conceito de hosting ou declarar variáveis, conceito assim, operadores de mapeamento. Eu não falo não só no quesito do JavaScript. Eu falei bastante porque no começo eu comecei estudando, eu comecei diretamente numa framework de JavaScript, né, na época era o React, sem ao menos conhecer
ter conhecimentos básicos do JavaScript. Então, é isso que eu acho que me sabotou bastante. Eu fui ali algo mais avançado sem conhecer o básico. Então, muita coisa ali para mim, eu só fazia por fazer, mas eu não sabia o porquê. Saquei. E quando você estava no React, por exemplo, o que te fez virar a chave que você estava talvez pulando o mercado? Por exemplo, tinha muitos casos que, por exemplo, operadores de repetição, na época, principalmente um desenvolvedor front-end com React, a gente usava bastante, né? Então usava muito map, for each, reduce, nossa, reduce demorou bastante a entrar na minha cabeça. Um dos principais pontos do reduce foi por conta do seu curso, aliás, aprendi bastante, que é bem intuitivo. Mas assim, eu usava porque, vamos lá, eu era estagiário, então eu me baseava do código que estava ali, né? Geralmente do sênior que estava na época, e não necessariamente, não é porque ele fez que era a forma mais correta. Eu desenvolvi um código ali que funcionava, mas não era nem um pouco performático. Eu lembro que a gente rodava extensões externas e sempre falou, opa, isso aqui está errado. Então, assim, o que me virou na chave disso é que eu fazia muita coisa que não era a forma mais adequada. E o meu código ficava muito feio, ficava muito difícil de ver, né? Então, é isso que me deu um insight, né, para buscar mais conhecimento com JavaScript. Massa. Então, você tinha um feedback ali da equipe de que o seu código podia ser melhorado e que talvez você precisava focar na base, era isso? Exatamente. É, o código precisava dar uma melhorada. Querendo ou não, a gente programa para seres humanos, né? A gente trabalha ali em equipe, né? Então eu posso fazer um código que está funcionando, mas se for um código feio, não é um código simples, que é difícil de outra pessoa ver e não entender, era complicado. E com isso melhorou bastante, porque uma coisa que eu vi muito no seu curso, não só abordando bastante conhecimento em JavaScript, é reforçar bastante refatoração, clean code, coisas do tipo. Por você mesmo, eu também conheci livros muito bons, tem o Código Limpo, né, o clean code lá do Robert, sei lá das quantas, não lembro o nome dele. Tem o outro livro de refatoração, mas o real assim, feedback que eu tive mesmo era um código que não era muito bonito. Então, e por trás dos panos também não era muito performático. Aí juntava dois por meia boca, então, né, fazer o quê? Ok, total. Nossa, muito, muito massa. Então, o primeiro ponto que te sabotou foi você percebeu que você estava pulando etapas. Show. Sim, Qual que é o próximo exatamente. ponto? O próximo ponto era, por exemplo, falta de prática. Porque, igual eu comentei, né, como eu trabalhava sobre demanda, né, eu não estudava por fora, todo o conhecimento que eu adquiria era trabalhando. Então, por exemplo, surgia uma demanda, eu fazia ali apenas por resolver e pronto. Mas eu nunca pegava por trás dos panos para poder dar uma estudada, praticar mais, para real entender em assim, cenários diferentes que era do meu trabalho. E eu acho que pela falta da prática, não eu me via bastante, por exemplo, eu fazia um código, aí tudo bem, passava um tempo, eu já esquecia como que eu fazia aquele código, como a lógica que eu segui, porque eu não praticava, eu fazia uma vez ou outra, não reforçava, não procurava entender. Eu acho que assim, a prática me ajudou e me ajuda até hoje, não só no JavaScript, mas em várias outras linguagens de programação. Então, você acha que o fato de você só praticar no trabalho não era o suficiente? Não era o suficiente, porque, tipo, dependendo, não dá para generalizar, mas, por exemplo, no trabalho é um cenário mais caótico, porque tem uma pressão envolvida ali, você não tem total, porque em muitos casos você tem que
fazer uma gambiarra para poder resolver um problema ali que está acontecendo. Você não pode analisar com tanta calma, o que é diferente da prática. A prática ali você está estudando, por exemplo, o seu curso também era muito, muito exercício. Isso é muito bom, porque hoje é comum a gente ver bastante cursos e assim. Não julgando outras pessoas, eu também fui esse tipo de pessoa que pegava um curso, olhava o código, copiava e colava, falei, ah, beleza, é isso, sou desenvolvedor do que, por exemplo, pegar um exercício ali mesmo, raciocinar, quebrar um desafio mesmo, né? E fazer por conta. É essa prática que eu tô querendo dizer. E quanto mais você pratica problemas pequenos, mais, em teoria, você vai sabendo resolver os maiores, né? Sim, e assim, é com uma naturalidade, né? Quanto mais você pratica, hoje é muito comum, né? Por exemplo, um colega de trabalho chega, vai e pergunta um negócio, e na hora você já responde assim de imediato. Fala, não, mas como você conhece? Porque, fala, nossa, eu já pratiquei tanto, eu já fiz tanto isso que acabou ficando natural. Essa é a mágica da prática, né? É tipo, algo que era complexo para você, do tanto que você pratica, do tanto que você exerce, acaba que é natural. E por conta disso, não só natural na execução, mas também para explicar também é bem mais fácil. Tal. E quando você... É porque você citou o cenário aí do trabalho, né? Que é uma aplicação mais robusta, mais caótica. Mas problemas complexos são... Um problema complexo, ele é muitos problemas menores juntos em uma coisa só, né? Sim, Então, quando você aprende a resolver problemas menores, um de cada vez, fica mais fácil ir aprendendo a quebrar aquele problema complexo em partes e resolvendo esse problema complexo porque você está resolvendo aos poucos pequenas partes disso, né? sim. Não, Boa. realmente. Mas, vamos lá, qual que é o próximo ponto que você listou? Um próximo, acho que a gente pode até, você deu o exemplo aí dos desafios pequenos, né, que acabam tornando complexo. Uma coisa que, por exemplo, me sabotou bastante na época, né, porque eu não conhecia muito ali do JavaScript, pela própria senioridade ali por ser estagiário, eu evitava muitos desafios complexos. Então, demandas complexas ou demanda que envolvia mais assim uma lógica diferente, mais aprofundada ali do JavaScript, eu corria disso, né? Enfim, síndrome do impostor, eu acho que isso é muito comum, a ausência também de conhecimento. Então, eu acho que só que aí, é igual você falou, pela prática em si, o fato de eu ter evitado muitos desafios ali complexos, isso me privou bastante de, por exemplo, de eu procurar por conta própria, encontrar um problema e solucionar. Para mim não fazia muito sentido isso. Hoje, vendo agora, eu vejo que eu deveria ter saído da minha zona de conforto e tentado esses desafios que acaba que nesses desafios mesmo é que você mais aprende, porque você procura tanto para resolver problema, enfim. Entendi. Então, às vezes surgia uma demanda no trabalho mais complexa e você não tancava, não Não, teve eu tinha muito receio, pelo conta do feedback, insegurança de que eu não ia conseguir essas coisas. E eu acho o simples fato de eu ter evitado me atrapalhou bastante em adquirir conhecimento, como principalmente se destacar ali dentro da empresa, né? Pensa que você fazer resolver, né, um problema ali complexo ali, acaba que o povo te vê com outros olhos também. Então isso é importante. mas, total. E a gente tem muito medo de ser julgado também, né? Sim, exatamente. Isso principalmente no começo, né? Não só no começo, mas até hoje em dia a gente tem muito medo do feedback, né? De receber um feedback, depende bastante, né? Você tem que interpretar como um feedback construtivo. Não, existe uma grande diferença entre uma crítica para um feedback, tem a crítica construtiva, tem um feedback
Então depende bastante do jeito que você vai analisar a situação. Então, acaba que o medo, né, o receio da gente, e se pensarem dessa forma, se me julgarem dessa forma, isso é muito ruim. Isso aí te sabota bastante. Total, porque o tempo todo tem pessoas que te constroem e pessoas que te destroem, né? Mas às vezes, Sim, para construir, e aí, obviamente, você vai ter que saber lidar e diferenciar se a pessoa está querendo só te destruir ou se ela está te destruindo um pouquinho para construir. Então, sim, tem essa exatamente. parada da gente saber diferenciar. E geralmente, quando a gente está num time e você recebe um feedback, geralmente você vai poder filtrar ali, né? E saber o que você vai pegar e usar, e é útil e o que não é para você. Não, exatamente. Boa. Vamos lá. Então, até aqui eu listei pular etapas, falta de prática e evitar demandas complexas. Você acha que, pelo menos até aqui, que eu listei foram esses 3 itens que te atrapalharam a chegar na fluência em JavaScript, segundo o que você acredita, né, no começo. Sim, exatamente. Isso mesmo. Boa. Vamos ver mais um. Esse ele casa muito bem, por exemplo, o que eu falei sobre pular etapas, mas assim, eu acho que uma coisa que me sabotou bastante é não ter um cronograma. Quando, tipo, eu tinha um certo problema que quando eu pegava para estudar alguma coisa, eu estudava muitas coisas ao mesmo tempo, ao invés de focar apenas em uma, entender a situação e passar para uma próxima. Eu não sei se era questão de ansiedade ou coisa do tipo, mas isso é uma coisa que me sabotou bastante, porque eu me sentia sobrecarregado e, enfim, tentando aprender 5, 6 coisas ao mesmo tempo, só que uma complementava a outra, ficava muito confuso. Então, eu acho que isso me atrapalhou bastante. Foi assim que, por exemplo, depois que, assim, fazendo o seu curso, seguindo ali a ordem certinha, né, de cada tópico, né, de cada sessão, que eu tive mais facilidade. Falei, nossa, então eu vou ter que aprender esse conceito, eu entendendo essa parte, eu já posso partir para a próxima, que um complementa o outro. Eu preciso fazer ele, para fazer essa sessão, eu preciso saber as anteriores. E isso me ajudou bastante. Total. E quando você diz que estava aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, era o quê? Eram linguagens diferentes ou eram conceitos diferentes dentro da linguagem? Conceitos diferentes dentro da mesma linguagem. Não cheguei a passar por esse problema de ter de aprender várias linguagens ao mesmo tempo. Eu acho que, principalmente no começo, é bom você ter um foco, né? Focar em apenas alguma coisa, porque, principalmente no começo, quando você não tem muita facilidade, você não conhece um método ali, né, para aprendizagem, se você pegar muita coisa, você só vai se enrolar. No fim, você acaba correndo para não sair do lugar. Mas o que eu quis dizer ali mesmo, a falta de cronograma, é assim, conceitos dentro de uma mesma linguagem. Ok. Quando a gente não tem isso fica complicado, né? Porque a gente você tá pegando cartas de baralho embaralhadas e tentando formar uma sequência, uma canastra ali, mas, né, quando as cartas estão embaralhadas, não, às vezes você está tentando formar uma canastra e você não está conseguindo. Você Sim, tenta formar um pensamento, um raciocínio que faz sentido dentro daqueles tópicos que você está lendo, mas você não consegue, né? uhum. Exatamente. Faz muito sentido mesmo. E se não tem um cronograma, acabou. É só mais confusão, é frustração atrás de frustração. É complicado. Tem que ter sequência. Sim. Boa. Vamos pro último agora? Último sabotador. O último sabotador foi meio óbvio, né, na minha concepção, mas era, por exemplo, eu não tinha muito costume, muito menos assim vontade de, por exemplo, ler documentação. Então, eu sempre procurava, eu dava preferência ali em procurar uma dúvida no Stack Overflow ou consultar outras pessoas, sem ao menos, por exemplo,
ver que eu estava qual o conceito, né, que eu estava abordando ali dentro da linguagem e diretamente na documentação pegar para entender o que foi implementado, abrir um projetinho ali por parte, nossa, eu vou replicar, praticar. E isso é uma coisa que me atrapalhou bastante, porque, é igual eu te falei, como eu não ia diretamente na documentação, eu procurava dúvidas de terceiros. E aí a dúvida do terceiro, às vezes a própria explicação dele me deixava mais confuso ainda, ou eu fazia da forma dele, que também talvez não era mais adequada. Então, estava voltando, estava assim, resolvendo o problema ali no código, mas não da forma mais correta e muito menos aprendendo. Estava fazendo por fazer, Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Então, acho que a documentação, e eu falo não só do JavaScript, mas de várias outras linguagens, se você não tem o costume, se você não é habituado a ler a documentação, ou ter as malícias de ler ali, é, é só ladeira abaixo. É muito mais difícil, um caminho muito mais longo que você tem que seguir. Total. É tipo um manual, né? Quando tudo vai mal, consulte o manual, e quando tudo vai bem, também. Exatamente. Cara, as pessoas não leem manuais de coisas que elas compram, né? Imagina quando você está ali tentando aprender uma coisa, às vezes, eu vou te falar, muita gente que não está começando, às vezes nem, cara, não sabe o que é isso, realmente. Que ler documentação te faz ganhar tempo. E assim, Sim. não tem nada de errado, né? Você pedir ajuda para alguém, você Sim. uma pergunta, uma dúvida, às vezes você economizaria o seu próprio tempo, você desse uma olhada rápida na documentação antes de perguntar para a pessoa, porque isso te ensina também, te ensina, te mostra que, poxa, peraí, tem uma forma de, às vezes, não é que é errado eu perguntar a alguém, mas às vezes, talvez se eu fizer isso aqui, eu posso descobrir sozinho mais rápido ainda. É melhor para mim. Sim. Não, realmente, não tem problema nenhum em pedir ajuda, eu acho que só tem que seguir um fluxo. Se você se depara com um problema, alguma dúvida, primeiro procura por conta própria. Vai na documentação, se não encontrar na documentação, procura, assim, muito provavelmente vai encontrar na documentação, né, mas assim, pega para estudar por conta mesmo, né, no pior dos casos, se não conseguir, ou por conta do tempo em si, aí você vai procurar ajuda. Mas é esse fluxo mesmo, que é importante a pessoa sair da zona de conforto, aprender a procurar um problema, porque se a pessoa depende das outras, vai ser muito frustrante, assim, né? Principalmente a gente que lida com problema todo dia. Então, ficar perguntando também a pessoa toda hora é complicado. Talvez a pessoa não vai estar ali para te ajudar e aí você está sozinho. Às vezes não é nem porque a pessoa não quer te ajudar, é porque ela também está tentando resolver um outro problema e às vezes ela não pode olhar no momento, né? Então, galera, nada de certo e errado em pedir ajuda, mas se tiver o costume de ler documentação, né, de tiver um reflexo de quando você está tentando resolver um problema, olhar na documentação antes, acaba ocupando o seu tempo muitas vezes. Né? Eu arrisco dizer que a maioria das vezes. Sim, exatamente. Pensa mesmo. Boa, Arthur. Então, olha só, você listou como sabotadores, só para a gente revisar. O lifetime. Depois você falou sobre a falta de prática. Depois, você evitava pegar demandas complexas, mais complexas. Você citou também a falta de um cronograma ou uma sequência para você seguir. E o último foi que você não tinha tanto costume de ler a documentação no início. Então, isso você listou como sendo 5 sabotadores que você acredita que no começo se sabotaram para chegar na fluência em JavaScript. Sim, exatamente. Boa. Agora vamos para a parte boa, para os aceleradores. O que você acha que mudou, que acelerou a sua chegada na fluência? Sim. Vamos lá, aceleradores. Acaba que uma coisa que sabota é meio que o inverso. Então, por exemplo, eu falei a falta de prática. Uma coisa que me ajudou bastante
a prática em si, ali, né, principalmente no curso, e também emendando, para não falar que foi cópia ali do sabotador, prática e anotação. A anotação é muito importante, era uma coisa que eu não fazia, não tinha prática, e assim, o que não falta é, por exemplo, um caderno aí, né, para você anotar, apesar que é mais difícil, porque código é bem verboso, mas, por exemplo, tem Notion, um bloco de notas, tem muita coisa, tem muita ferramenta que dá para fazer, e o fato da anotação em si, você anotar, ficava bem mais evidente ali na cabeça, ficava mais natural, né? Você lembrava do processo ali de anotação e isso ajudou bastante. Tem anotações até hoje do curso e também de várias outras coisas, de outras tecnologias que eu peguei para estudar. Total, a anotação, ela é uma ferramenta de revisão, mas o que às vezes muita gente não sabe é que na hora que você está anotando, você está desacelerando o seu cérebro para focar em entender a parada ali, que você expressar em palavras o que você quer, você precisa expressar naquele momento. Sim, exatamente. Total, cara. E assim, eu vou te falar que no começo eu anotava em papel. Quando eu comecei lá atrás, eu anotava em papel, porque eu achava que era mais efetivo para mim, né? E aí Uhum. depois, conforme eu fui avançando, fui chegando mais próximo da fluência, eu comecei a anotar no GitHub, né? Usava repositórios do GitHub Sim. para fazer anotações, porque aí fica também mais indexável, né? Mais fácil de pesquisar depois. Uhum. Sim. Mas assim, dependendo da maneira que a pessoa escolha anotar, cara, tem que resumir, tem que fazer anotação, senão você vai tentando guardar tudo na cabeça e a parada vai embolando. É tipo quando você era menor e você ia para aula na escola e aí você assistia a aula uma vez e pum, entrava na sua cabeça, não entra. Não Né? é. Assim, não é assistir a aula uma vez e você tira 10 na prova, né? É muito conteúdo ao mesmo tempo, né? Então, essa é a importância de fazer anotação. Você anota, porque no momento talvez você não pode lembrar, aí você lembra, porra, anotei aquilo, né? Aí você vai lá na sua anotação, dá uma olhada rápida, isso, nossa, isso tem demais. Não só anotação de conceito em si, mas de código mesmo. Código que você uma vez ou outra replica, ou você vê algo parecido, fala, nossa, já fiz isso antes em todo lugar. Você vai lá na anotação, vê como é que faz, pronto. Muito importante, ajudou bastante. E por falta de preguiça minha mesmo, não fazia, depois que eu peguei o costume, ajudou muito. Massa demais. Legal, cara. Vamos lá, pro próximo ponto. Próximo ponto, vamos lá. Casa muito bem ali com a prática, mas eu não falo só a prática em si ali do curso, mas, por exemplo, projetos pessoais. Projetos pessoais me ajudou bastante, porque vamos lá, a gente foge um pouquinho ali do cenário ali, né, empresarial, né, de você saciar uma vontade ali da sua empresa, geralmente é algo que surge aqui da sua própria cabeça. Surge uma ideia ali de uma aplicação, de um aplicativo em si, não sei, uma ideia, no geral. Falou, nossa, eu quero implementar isso. Você pega ali por conta própria, pega para estudar, pega para praticar mesmo. Eu acho que, na minha humilde opinião, não sei a dos outros, mas, por exemplo, só por ser um projeto pessoal mesmo, uma ideia minha, era muito mais gratificante, a vontade era maior, sabe? Era um incentivo a mais, era um boost. E, então, isso ajudou bastante ali para poder buscar, né, mais a fluência do JavaScript, estudar mais, para fazer o meu projeto pessoal mesmo. E querendo ou não, projeto pessoal é algo que agrega ali seu próprio currículo, né? Então vai ali, sobe um repositório, isso vai te ajudar bastante ali a encontrar uma, um emprego aí, né, em alguma empresa. Total. E não é porque é pessoal que não é útil, né? E Exatamente. para pessoal, projeto pessoal é tudo de bom, porque além de você poder fazer uma coisa útil, você vai estar conectando aquilo com uma coisa que você gosta. Então, Sim. por exemplo, se você gosta de cachorro, de animais, de pets, você pode fazer uma aplicação web de adoção de animais. Se você curte videogame, você pode fazer uma aplicação tipo, que é tipo uma rede social, um
catálogo de videogame. Se você curte futebol, sei lá, você faz uma tabela online, né? E aí você Aham. a lógica, por exemplo, Copa do Mundo, você elabora a lógica das tabelas, e aí quem vai para a próxima fase, e aí as oitavas de final, quartas, cara, é muito massa, cara. Então dá para ver, dá para fazer projeto praticamente qualquer coisa. Não me vem à minha mente alguma coisa que eu não gosto que eu faria um projeto pessoal. Sim, exatamente. Não, isso é muito bom. E querendo ou não, um projeto pessoal seu pode ser muito útil para outra pessoa, né? Então, isso trabalha bastante o network. Não sei se enquadra muito, mas naquela política ali do open source também, que eu acho que é muito bom, né? Você ter um incentivo ali de contribuir com outros projetos ali, né? Compartilhado com outras pessoas. E você aprende muito, porque você aprende com outras pessoas também. Total. Nossa, muito, muito massa. Vamos lá. Terceiro acelerador. Você conversa muito bem também com esse projeto pessoal, o que eu falei agora, mas, por exemplo, buscar feedbacks. Conversa muito bem com a sabotagem que eu falei, né? Que eu tinha medo do feedback, mas a partir do momento que você enxerga o feedback ou a crítica de uma forma diferente, você começa a buscar mais. E isso é muito importante, porque você tendo o feedback, você sabe se você está no caminho certo, do que você tem que melhorar. E voltando, né, a gente trabalha em equipe, né, então tendo um feedback positivo, um feedback negativo, feedback positivo, beleza, vamos no caminho certo. Feedback negativo, fala, opa, tem alguma coisa para melhorar. Depende bastante, assim, do mindset, do jeito que você vive. Nossa, papo de coach. Mas, enfim, o que eu quis dizer é isso. O fato de eu buscar opiniões, terceiros, feedback em código, por exemplo, fiz dessa forma, o que você acha? Como é que você faria isso? Não só feedback do meu código, mas opiniões de terceiros, né? Como é que eles iam fazer daquela forma? Isso é uma coisa que me ajudou bastante também. Total. Inteligência coletiva é o poder, né? Você aprende A minha com o erro dos outros e você também acerta com o erro dos outros. E quando sim, você tem feedback, a pessoa que está analisando também aprende muito. Isso que é o legal. sim, aprende bastante. É importante é isso, né? Você tem que ser nunca semente fechada. Não quer dizer que, por exemplo, o seu código é apenas isso. Não, você precisa ter é, uma certa liberdade ali, né? De tipo avaliar o código de terceiros e tal e aprender junto com aquilo, né? Ou até mesmo espalhar conhecimento e opinar sobre também, obviamente, se a pessoa pedir. Mas isso é uma coisa que me ajudou muito. Total. Feedback é o poder. Uhum. Massa, muito massa. Arthur, qual que é o quarto acelerador? Quarto acelerador, isso é uma coisa que você reforça bastante no seu curso, sempre melhorar o código. O que eu falo em melhorar o código? Não no quesito também só de performance, mas também assim de código limpo. É o que a gente diz da refatoração. Então, e ok, você faz seu código ali, ele está funcionando, mas sempre buscar aperfeiçoar, isso é uma coisa que me ajudou bastante. Eu tenho o gosto de pegar um código, assim, um código antigo meu, falando, nossa, fazer dessa forma, hoje eu tenho outra visão, posso fazer bem melhor, então aí você pega para melhorar o código. Ou você sempre faz um código e fala, nossa, será que tá bom? Posso melhorar ele? Aí você vai, pesquisa, vê outras formas, estuda outras metodologias ali para sempre deixar o código mais organizado possível. Então, o simples fato da refatoração me ajudou bastante, porque eu focava bastante ali no quesito da performance, né, na hora de executar os algoritmos, quanto também escrever de uma forma que outra pessoa que pegasse meu código, lesse e entendesse, ao invés de eu ter que explicar linha por linha. Ou ao invés de explicar por comentários, né? Você comenta o Pois código é. para explicar como que ele está funcionando.
Exatamente. Comentário é um problema, né? Não que você tem que evitar, mas deixar como. Se você, por exemplo, faz um trecho do código lá e coloca um comentário muito grande, quer dizer que você pode melhorar ali, né? Desde talvez separar ali em funções diferentes, deixar nome mais óbvios, né, do que você está fazendo. A função está fazendo isso aqui, o que que é essa variável? Não é variável A ou variável 1, não. Uma variável assim, com o nome intuitivo, que a pessoa vê o que é sobre aquilo e tal. Então, eu acho que é muito importante. Principalmente se mais para frente, voltando do quesito ali de anotações. Eu fiz um código ali. Nossa, em outro lugar, assim, um tempo depois, nossa, eu já fiz isso em alguma tela, vou lá. Se eu fiz um código ali que não está muito legal, não está muito. Não foi refatorado, nem eu mesmo vou entender o código. Porque passa muito tempo, a hora a gente não costuma, a gente vê também muito conteúdo. Então, o simples fato da refatoração é bom em ambas as partes, para você melhorar cada vez mais, né, a qualidade do seu código e fica mais fácil para tanto você quanto outras pessoas poderem reler e dar manutenção também, se for o caso. Total, é faturação de código da dopamina, né? É, Gera uma exatamente. você vê o seu código ali. E é um sinal indicativo de que você está evoluindo, né? Sim, Porque sim. você bate o mundo num código que você escreveu há 2 semanas atrás e vê uma possível melhoria, poxa, olha que massa. Seu cérebro sacou ali na hora que você evoluiu. Você tá evoluindo, você está trilhando a estrada dos tijolinhos de ouro para chegar na fluência em JavaScript. Sim. Não, isso é muito bom. Isso volta muito também ao feedback, né? Você vendo que, tipo, algo que você fez hoje, você tem uma visão totalmente diferente ou algo bem melhor, um feedback, um auto-feedback. Seu mesmo fala, nossa, olha como que eu fazia, eu achava que estava perfeito, hoje dá para fazer bem melhor. Então, tô trilhando o caminho certo, eu tô aprendendo, eu tô melhorando. Nossa, é muito bom. Um boost, né? Então, total. Ficar fazendo umas refatoração louca de Fels para ternário, os É for, bom, assim, for, fica menos verboso também, né? Tem vários motivos ali, né, para o quesito da refatoração. total. E o último acelerador que você listou? O último, e assim, que eu acho que é mais efetivo mesmo, é usar o método, né, que você ensinou, o método arista ali, né, que, enfim, igual eu te falei, você pode implementar, você pode seguir todas essas partes, mas se você não tiver cronograma, tiver um método ali desenhado na sua cabeça, fala, vou fazer dessa forma e tal, acaba que o caminho é bem mais difícil. Então, você estuda essa metodologia para você aplicar ela da melhor forma possível em várias situações diferentes. Isso me ajudou bastante. Isso eu acho que foi tipo a virada de chave que me ajudou muito. Total. E, cara, é muito louco, né? Eu tô fazendo essa série de entrevistas com os alunos essa semana que chegaram na fluência, alguns deles, né? E, cara, Uhum. esse acelerador que você citou se repete em cada entrevista. Eu acho que se a gente Não for tem como. traçar padrões assim, esse acho que nesse momento seria o primeiro lugar, que é seguir o método à risca. Sim. Todo Não, exatamente. mundo a fluência falou sobre isso. Sim. Tipo, de nada adiante os outros aceleradores se não fosse esse, né? Realmente era o correto ter falado dele primeiro, mas porque para mim foi o mais importante, então deixei o mais importante para o finalzinho. Mas realmente ele é muito bom, assim, para mim foi o mais efetivo, né? E assim, eu replico isso não só para o quesito do JavaScript, mas também para vários outras tecnologias ou até outra coisa que eu queira abordar, seguir também a mesma metodologia, né? Não necessariamente a metodologia que você precisa seguir
totalmente ali, né, em uma única coisa. É uma metodologia que você pode aplicar em outras coisas e, assim, ajudou bastante. Mudou minha visão sobre outras coisas. E assim, não é que seja impossível chegar na fluência em JavaScript sem um método, mas, cara, vai demorar É mais. muito difícil. É um caminho bem mais longo. Nada é impossível, né? Mas Não é impossível. Mas, assim, se você quiser gastar uns 4 anos, 5 anos, isso vai de cada pessoa, né? Mas é tipo, pô, tipo você combater um cara que sabe jiu-jitsu. Ele sabe um método, e você? Você não tem um método. Você pode vencer a luta? Pode, mas vai ser mais difícil. Então, sim, sim, não seguir um método te deixa em uma desvantagem competitiva muito grande. sim. Não, exatamente. A virada de chave. Show. Então, vamos lá, Arthur. Só recapitular aqui. Os seus aceleradores. Primeiro que você falou, primeiro acelerador que você acredita que fez você chegar na fluência mais rápido foi a questão de você praticar e anotar. Você praticava com os exercícios, praticava com projetos pessoais, que o segundo acelerador, você disse que fazia projetos pessoais também, excelente. Você disse que buscava feedbacks, então você fazia e não escondia dentro da toca, você ia buscar feedbacks, você ia ver que você queria pessoas analisando seu código. Sim. Você diz que sempre buscar melhorar, refatorar o código acabou sendo também um acelerador, porque isso te dava mais motivação, você olhava para trás e via que estava evoluindo. Uhum. Sim. E você disse que seguir um método à risca foi um dos fatores mais importantes aí para você, que acelerou a sua chegada na fluência em JavaScript. Sim, exatamente. É isso? Isso. Cara, que massa. Velho, eu tô gostando muito dessas entrevistas. Olha o Marcos Felipe. O Marcos Felipe, esses dias eu entrevistei ele também. Tô gostando muito É, desse formato de aceleradores e sabotadores. Parece que a galera curte bastante isso. não, é muito bom, é bom para parar para ver, porque você vê que são muitas coisas, eu acho que eu não cheguei a ver a entrevista, né, dos outros alunos, mas acho que é muita coisa muito parecida. Querendo ou não, a gente acaba sofrendo a mesma coisa e, assim, seguindo o caminho correto ali, né, tomando as melhores decisões, é só sucesso. Mas é muito bom ver isso. Total, e acaba sendo um, um material muito valioso para mim, né? De todo lado de cá e que eu posso usar para melhorar o programa. Sim, com certeza. Massa demais, Arthur. Cara, que fera. Eu fico sem palavras para agradecer você ter parado seu tempo. Eu sei que hoje é segunda-feira, hoje é uma rotina mais complicada ainda, que é começo de semana, né? A gente Sim. chega do fim de semana, viajou, às vezes acha que descansou, às vezes chega mais cansado, mas você parou sua rotina aí para vir compartilhar com a gente esses 5 sabotadores e 5 aceleradores. Eu só tenho a te agradecer. Opa, imagina, Roger, eu que agradeço ali, né? Fico lisonjeado, né, de ter lembrado de mim, né? Fiz o curso e tal, mas deu uma distanciada, porque querendo ou não, acaba que surge outro emprego, a gente muda de cidade, muda de viagem, essas coisas, mas eu fico muito feliz de ter lembrado de mim. Também fico muito feliz aí, né, que tá tendo muito mais alunos. Eu sempre indico o seu curso para outras pessoas. Já fiz outros cursos e eu até falo, eu indico, mas ele não está me pagando, não, é porque eu gosto mesmo. Eu gostei bastante, a didática é muito boa, aprendi muito. E foi numa época assim que me marcou bastante, que é igual eu falei, né? Foi na época que eu estava de estágio, eu virei para júnior. Então foi um pilar ali, foi um começo ali na minha caminhada que hoje desenha muito o que eu sou hoje. Então, assim, eu fico muito feliz, eu agradeço bastante aí pelo seu tempo. Eu lembro que você me chamou, não sei se foi sexta ou sábado, eu não poderia, peço desculpas, né? Mas, enfim, compromissos.
E é isso, o que precisar, estamos aí no possível. E mais uma vez, obrigado. Nossa, e para quem quiser te encontrar, saber que você é de verdade, que você não está sendo pago por mim, como que a pessoa pode te encontrar nas redes sociais? Eu diria antes no Instagram, mas eu dei uma diminuída. Foi até bom que na época, eu lembro que um dos seus alunos, eu não sei se chegou a adquirir o curso, mas ele me procurou por conta de um dos seus vídeos, e aí ele foi, pediu dúvidas, ele foi pelo Instagram. Mas hoje, quem quiser mais conversar comigo mesmo, e eu fico totalmente feliz, é o LinkedIn. LinkedIn ali, né, Arthur Maia. Você vai ver Arthur Maia ali, né, de Uberlândia, Minas Gerais, eu acho que não tem outro. Pode me procurar por lá. Eu não sei se o LinkedIn tem um arroba mesmo que dá pra... Mas assim, confesso que eu vou depois dar uma voltada ali no Instagram. Meu Instagram é Arthur, arroba, né? Arthur com TH, MDS. Meu Deus, mas na verdade é Maia de Souza. Quem puder, depois quiser me seguir também, fica à vontade. Eu gosto muito assim de conversar com o pessoal, voltando ao que eu falei ali, né? Buscar feedbacks e tal, poder ajudar o que for possível, podem me procurar, fico muito feliz. Nossa, massa, Arthur. Então, valeu demais, cara. E até a próxima, então. Opa, até a próxima, Jorge. Fica com Deus. Pessoal da live, fica com Deus também. Obrigadão, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.